Imagine, pleno século XIX, quando a mulher só sabia fazer as prendas domésticas, quando muito era ali ensinado a fazer bordado ou tocar piano, uma mulher querer ser escritora. Agora, imagine uma coisa mais difícil, quase impossível. Essa mesma mulher ser negra ainda na época da escravidão. Então, negra na época da escravidão e que queria ser escritora. Essa foi a ousadia da escritora maranhense Maria Firmina dos Reis, uma voz pioneira que vai inclusive escrever o primeiro romance abolicionista chamado Úrsula em 1859. Maria Firmina nasceu em 1822, ano da nossa independência. Ela era filha de uma escrava liberta e ela passa a maior parte da infância e da adolescência na casa de uma tia que tinha melhores condições financeiras, numa cidade chamada São José de Guimarães, que ela vai chamar apenas Guimarães. Ela se forma professora e ainda vai fundar uma escola para alunos que não podiam pagar. Foi a primeira escola mista que a gente tem notícia. Além de professora, escritora, jornalista, a Maria Firmina também foi musicista e compositora, ou seja, era uma pessoa completamente voltada às áreas da cultura e educação. Entretanto, sem o reconhecimento por esse seu trabalho, ela morreu cega e pobre aos 95 anos. Então é dela que nós vamos começar a falar agora aqui no canal e vamos começar pelo seu livro de poemas Cantos à Beira-Mar, nosso vídeo de hoje. Cantos à Beira-Mar é composto por 56 poemas e foi publicado durante o Romantismo. O livro ele é dedicado à mãe da escritora e na dedicatória, ali é uma longa dedicatória, a escritora diz que chorou sobre o leito de morte da mãe e fala da dor imensa que ela sentiu. Peguei um pedacinho, um trecho que diz assim, abre aspas, a dor era cada vez mais funda, mais agra e cruciante. Tornei a harpa, vibrei nela um único som, uma nota plangente, saturada de lágrimas e de saudade. Este som, esta nota, são os meus cantos à beira-mar. Então, aí está a explicação do título do livro, tá? Então, isso é importante nós não esquecermos. É a dor dela que ali na harpa ela emitiu esse som, esse canto. E a gente entende também, lendo a dedicatória, que além de dedicar o livro à mãe, os poemas são também o resultado da dor da perda, né, da morte da sua mãe. Nessa mesma dedicatória, vamos encontrar ao final a data da escrita do livro, que foi abril de 1871, uma data que foi, claro, colocada pela própria autora. Entretanto, você pode encontrar datas diversas de publicação do livro. Eu já falei 1876, mas alguns estudiosos dizem que foi em 1871. Por isso, não estranhe, tá? O importante é saber que o contexto do livro, o contexto era um Brasil que já era independente, claro, de Portugal, mas ainda era uma monarquia, ainda era muito ligado a Portugal. Então, é importante você saber esse contexto, porque alguns poemas vão fazer referência a esta independência do Brasil. Eu vou enumerar os temas que predominam, dando exemplo de alguns poemas que são referentes
a cada tema. Eu acho que dessa maneira fica mais fácil de você entender o tema que eu vou falar. Então vamos lá. O primeiro tema seria o mar e a natureza. A autora, ela então já disse, ela nasceu em São Luís e viveu em Guimarães, ou seja, duas cidades praianas. Então, o cenário do litoral, do mar, da praia, influenciou muito a sua obra e também, então, é muito presente. Esse cenário, ele serve como um lugar para reflexão, para melancolia, para expressar os sentimentos da alma. Ela não fala só da beleza do lugar, ela usa o lugar para se expressar seus sentimentos. Então, a natureza é usada como metáfora para os estados emocionais do eu lírico, né? Quem escreve o poema é sempre o eu lírico. Um bom exemplo de poema que aborda a natureza, mas não é propriamente um local, e é um poema bastante bonito, né? É longo, mas bonito, é aquele que se chama A Lua Brasileira. E talvez a Lua Brasileira talvez seja um dos poemas mais famosos da escritora. Nele, a lua é comparada a uma menina feiticeira, que enfeitiça quem a observa. Então já disse, é um poema longo, eu não vou ler inteiro, mas eu destaco aqui para você as duas últimas estrofes para você entender do que eu estou falando, tá? Abre aspas. Amo ver-te assim, fagueira, minha lua brasileira, qual menina feiticeira, que promete, foge e ri, e depois, sempre folgando, vem com beijinhos pagando, aquele que, a afagando, de novo a chamara a si. Assim tem meus tristes cantos, soltos ao som dos meus prantos, que me inspiram teus encantos. Da noite, na solidão, a meiga lua querida, melancólica e sentida, com tua face enternecida, minha constante aflição. Fecha aspas. Então aí você já deu para perceber que ela usa bastante rima, tá? Às vezes são rimas raras, às vezes são rimas mais comuns. Os poemas Uma Tarde em Cumã e Nas Praias do Cumã também são poemas que tratam ali da natureza, já que Cumã é uma referência, isso é importante, à Baía de Cumã, que fica em Guimarães, onde a autora morava. Mas perceba que ela usa o local para falar dos seus sentimentos, que é aquilo que eu já frisei antes. Qual é esses sentimentos que aparecem bastante, ou um que aparece bastante? A solidão. O que eu acho importante ressaltar é o quanto a poesia da Maria Firmina está relacionada ao espaço maranhense. Não apenas aos locais que ela cita, como Cumã, que eu acabei de falar, mas também às pessoas que ali residem e nas homenagens que ela faz ao longo do livro. Ela dedica muitos poemas a algumas pessoas e essas pessoas, claro, são ali do seu círculo de amizades, tá? Então esse é o primeiro tema, a natureza, a praia e o mar, tá? O segundo tema seria de crítica social, principalmente em relação à opressão feminina. Embora, às vezes, a crítica seja bastante sutil e até mesmo velada, mas ela chega a denunciar as injustiças e a falta de liberdade da mulher na sociedade daquela época. Ou então traz um olhar de denúncia para as injustiças sociais e a vulnerabilidade dos mais pobres, mais oprimidos no geral, tá? Mas eu sempre digo que o que predomina mesmo é a opressão feminina. Há também, como no longo poema A Mendiga, chamado A Mendiga, a situação da mulher
que foi seduzida por um homem e depois abandonada por esse homem, que seria então a mendiga. Não podemos nos esquecer, gente, que nós estamos falando do século XIX e a mulher que se entregava a um homem fora do casamento, ela era tida ou como uma sem vergonha, uma devassa, ou então como uma grande vítima de um homem, que ela foi enganada por este homem. O poema Mendiga mostra justamente a situação dessa mulher que no começo era o encanto dos seus pais e que depois se tornou uma mendiga. Uma mendiga desprezada pelo homem. Olha os versos, abre aspas. Como era meiga a donzela. Ou então outro verso, era ingênua, era inocente. Para depois ela vir e completar com versos como coitada, perdida, qual ave sem ninho. Então aqui é a vitimização dessa mulher que se entregou e não casou, tá? Então ela foi seduzida. O terceiro tema seria o nacionalismo. Há poemas que exaltam o Maranhão, sua terra natal, e também o Brasil, demonstrando um sentimento patriótico, nacionalista. E isso, gente, é uma característica da poesia romântica da época. Usava-se muito poemas patrióticos. Um bom exemplo aqui é o poema Minha Terra, referindo-se ao Maranhão, ou ainda outro poema chamado Por Ocasião da Paisagem de Humaitá, homenageando o país, tá? Então, eu dei dois exemplos de Maranhão e de Brasil. Os primeiros versos começam assim, abre aspas. Ó Brasil, eu te saúdo, vasto império do cruzeiro, és na América o primeiro, és minha pátria gentil. Ó grande, ó nobre tu és, a pátria de heróica gente, que seus avós não desmente, sequer na vida uma vez. Fecha aspas. Então, vamos lá. Falamos já do patriotismo, agora o quarto tema que eu quero ressaltar seriam os sentimentos pessoais que são abordados no poema. E aqui eu creio que este é o tema que mais predomina no livro todo. Muitos poemas expressam paixão, saudade, desilusão, a dor da perda e uma grande melancolia. Não podemos esquecer, nós estamos falando de romantismo, tá? Então é um lado mais íntimo e romântico que o eu lírico ali aborda. Há vários exemplos. No poema chamado Súplica, o eu lírico chega até a pedir que Deus lhe dê a morte, tamanho desencanto, tá? Isso é comum no romantismo, esse desencanto, essa tristeza toda. Veja essa estrofe, abre aspas. Para que viver se esta vida é martírio eterno e lento, e fragoa a existência, e século cada momento? Para que a vida, Senhor, se a vida vale um tormento? Fecha aspas. E por fim, um quinto e último tema, que não é muito citado nas análises deste livro, e que é muito sutil, seria a homoafetividade. Que também você vai falar, mas Miriam, pode ser uma subdivisão de sentimentos pessoais. Sim, pode ser sim. Eu quis separar para chamar a sua atenção, tá? A homoafetividade, ela está presente principalmente no poema Ela, poema chamado Ela. Perceba que logo abaixo do título Ela, existe entre parênteses a expressão a pedido. A pedido, a gente se pergunta, de quem? Por que não pode o nome de quem pediu ser revelado? É um poema, gente, diferente dos outros poemas, porque ele é bem curtinho, ele tem apenas 3 estrofes
em que é ressaltado que o nome dessa donzela, de quem ela está falando ali no poema, deve ser mantido em segredo, tá? Como é que fala esse poema? Ele diz assim, abre aspas, ela, quanto é bela essa donzela, a quem tenho rendido o coração, a quem voltei minha alma, a quem meu peito, num êxtase de amor, vive sujeito. Seu nome, não, meus lábios não dirão. Essa é uma estrofe e eu destaco outra estrofe. De novo, abre aspas. Ela, minha estrela viva e bela, que ameiga meu sofrer, minha aflição, que transmuda meu pranto em mago riso, que da terra me eleva ao paraíso. Seu nome, ó, meus lábios não dirão. Fecha aspas. Terceira estrofe, então eu estou lendo o poema completo. Ela, virgem bela, tão singela, como os anjos de Deus. Ela, ó não, jamais o saberá na terra alguém. De meus lábios o nome que ela tem. Que esse nome meus lábios não dirão. Fecha aspas. Também podemos enxergar a homoafetividade no último poema do livro chamado A Uma Amiga. Nesse poema, eu vou tirar apenas a última estrofe para a gente não ficar lendo muito tempo aqui poema, tá? Prestem atenção nessa última estrofe. Abre aspas. Eu tive tantos ciúmes, teria dos próprios numes, se lhe falassem de amor, porque querê-la só eu, mas ela, a outro ela deu meigo sorriso encantador. Ela esqueceu-se de mim por ele, enfim. Fecha aspas. Então, a gente vê que ela opta por um homem, né? Claro, gente, que literatura sempre é uma interpretação subjetiva. Ela não é uma ciência exata como a matemática. E pode ser que você encontre a análise de algum outro crítico literário que não perceba a homoafetividade que eu enxergo, tá? Mas eu quis trazer porque, se for cobrado de você, você também ter esse olhar. Pode ser que você concorde comigo ou não, não tem problema. E lembre-se de que o eu lírico dos poemas são sempre quase em primeira pessoa, nunca podem ser confundidos com o eu do autor. Mas claro que é comum o eu lírico dos poetas trair e deixar escapar os sentimentos verdadeiros do escritor ou escritora. Mas não necessariamente eu estou afirmando que houvesse alguma preferência de afeto da escritora nesse sentido. Eu não encontrei nada, absolutamente nada, que ela tivesse uma paixão homoafetiva, alguma coisa assim, tá? Bem, esses são os principais temas. Quanto à forma, você tem que saber que seu estilo é simples, é direto, é de fácil alcance, o que ajuda, claro, a transmitir a mensagem dos poemas. Os poemas normalmente são longos e são construídos por estrofes de tamanhos diversos. Você vai encontrar com frequência estrofes de 6 versos, as famosas sextilhas, mas você encontra também de 5 versos, de 8 versos, ou seja, não há a escolha de uma forma única. Muitas vezes, até no mesmo poema, você tem estrofes de tamanhos diferentes.
A linguagem, é claro, é a linguagem própria do romantismo, mais sentimental, em alguns momentos até melosa, ela chega a usar até diminutivos, tá? E até momentos que ela é muito dramática, o que é próprio dos poetas românticos. Mostrei para vocês que ela usa muito rima, tá? Mas você vai encontrar algum lugar ali, aqui, versos sem rima, mas predominam as rimas. O que mais me chama atenção é que, apesar de ser do período romântico, o livro não trata o tempo todo a mulher como uma musa inspiradora, que era, naquela época, era isso, né? Os poetas faziam para uma mulher, para uma musa. Ao contrário, nos poemas da Maria Firmina, é uma mulher de verdade, é uma mulher que ri, que ama, que sofre, tá? E é uma poeta, é uma mulher, inclusive, uma poeta, inclusive, que admira outros poetas, e ela faz essas homenagens a outros poetas. Então, ela é bastante diferente, os seus poemas são muito diferentes no tratamento do feminino, como era da prosa e da poética da época romântica, tá? Do romantismo em geral. Creio que é isso, o livro está em domínio público, você baixa, não precisa pagar nadinha por isso. É um livro de longos poemas, mas não são difíceis. Você pode ter alguma dificuldade, alguma palavra que é antiga e que a gente não usa mais. Mas no geral, como eu falei, a linguagem é bastante simples. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Deixe o seu like, comente, peça outros vídeos que eu vou ter sempre o maior prazer em fazer. E se você tiver para prestar alguma prova, faça uma excelente prova.